Boa noite. Meu nome é Thiago Maia, sou professor de Sociologia. Essa aula é para as turmas do terceiro ano do ensino médio. É um assunto novo, né? Assunto Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Aula 5. Essa aula tem o apoio da SEDUC e do governo do Pará. Vamos ao próximo slide? Aqui, pessoal, olha, tem uma figura de trabalhadores revoltosos, né? Fazendo um protesto, uma manifestação. Né? Antigamente, né? Bem antigamente. Né? Aqui já é um pouco mais atual, né? No início do final do século XIX, talvez século XX, né? Mulheres trabalhando numa fábrica, né? Onde a produção já é uma produção que a gente vai chamar de taylorista ou fordista, né? Com máquinas, uma esteira mecânica e máquinas produzindo em série, né? Aqui nós temos uma indústria mais antiga ainda, ó, né? Isso demonstra que com o tempo, né, a introdução, né, de máquinas, essas máquinas vão substituindo a mão de obra humana. Né? Quanto mais máquinas você introduz, menos mão de obra humana você tem. Uma característica do trabalho no final do século XIX, né? E no início do século XX é a grande introdução de novas máquinas e a questão da exploração, né? Do trabalho, né? E do trabalhador. Né? Inclusive com a utilização de mulheres, né? E de crianças. Né? Não que as mulheres não devam trabalhar, mas elas trabalhavam em condições de trabalho piores que as dos homens e ganhavam salários menores que os dos homens. A mesma coisa aconteceu com as crianças. Aqui uma foto, né? Crianças que já trabalhavam desde cedinho, né? Lembrando que se uma criança só trabalha, ela não tem condições de se qualificar e estudar. Então, se ela não tem condições de se qualificar e estudar, evidentemente que ela não vai conseguir progredir uma profissão melhor, né? Que um trabalho que ganhe mais e que ela possa melhorar de vida. Né? Então a tônica foi essa, né? Introdução de novas máquinas, né? Uma transformação no chão da fábrica, né? Que vai mudar a relação do homem com o trabalho para sempre. Vamos para o próximo slide. Para entender como se dá a produção no capitalismo, é necessário compreender as grandes transformações produtivas, que podemos chamar de reestruturação produtiva, ou revolução tecnológica, né? E, nas palavras de Gramsci, né? Revolução passiva. Essas grandes transformações aqui, ó, essa reestruturação vai provocar uma grande transformação, né, no trabalho. Inclusive, as primeiras indústrias, né, a sofrerem, né, com esse processo vão ser a indústria têxtil, depois a indústria do carvão, né, a indústria automobilística, a indústria da mineração. Aí, mais o final do século XX, né, lá pela década de 60, 70, a indústria petroquímica, né, e já mais no final do século 20, início do século 21, introdução de máquinas no campo. É claro que esse estágio de introdução de máquinas, né, vai variar de país para país em virtude do desenvolvimento, né, do sistema produtivo, né, de cada país. Né. Então a revolução vai ser no chão da fábrica e também na administração das empresas, né, com a introdução de modernas técnicas de gerenciamento. Então vamos prosseguir para o próximo slide. Aqui nós temos uma foto, né? Mais uma foto que remonta
essas transformações produtivas, né? Especialmente aqui trabalho de mulheres, né? Indústria têxtil, né? Que trabalha com costura, né? Produção de roupas, né? Aqui é a mesma coisa, vê que as máquinas elas vão mudando ao longo do tempo, de acordo com o período do tempo, né? Engraçado que essa indústria ela é uma indústria característica de trabalho feminino nesse setor, mas existe também muito trabalho masculino, né? Essa indústria foi uma das primeiras indústrias a introdução de máquinas, né? Principalmente na Inglaterra, né? Então ela foi uma das que impulsionou a Revolução Industrial, né? Vamos passar para o próximo slide. Aí aqui nós temos uma imagem, né? Essa aqui é uma imagem mais atual, né? Do ciclo, né? Do processo produtivo, né? A gente começa primeiro com a extração, né? De matérias-primas, né? Aí vai para a produção, né? Das manufaturas, né? Depois que elas estão prontas, né? Elas vão ser transportadas para serem vendidas, né? No comércio ou para os consumidores em casa, né? Mas tudo isso depende, né? Especialmente agora do sistema energético, né? Da geração de energia, né? Antigamente, né? No início, né? Do século XX, né? Não se tinha muita preocupação, né? Com a questão de reciclagem, né? De materiais. Essa reciclagem aqui. Ou reutilização, né? Mas com o tempo, o ser humano ele vai se preocupar, né? Com essa reciclagem. Você vê como um processo produtivo ele é um processo cíclico, né? Ele tem início, mas ele volta meio e fim e volta para o início, né? Início, meio e fim e volta para o início. Vamos ao próximo slide. Um dos responsáveis, né, por essa grande reestruturação produtiva foi o Taylorismo. Né? Taylorismo aqui, ó. Aí, por que porque é sempre necessário desenvolver a produção da indústria? É uma pergunta feita pelo autor, né? Por que é necessário desenvolver? Por que é necessário a introdução de máquinas? Sempre máquinas nessa indústria. Porque, como já dizia o Karl Marx, há uma luta de classes entre a classe dos trabalhadores e a classe dos patrões, né? Então, o patrão ele vai querer maximizar o seu lucro e o trabalhador vai lutar para não ser explorado, né? Então, ele nessa luta de classes, né, o patrão ele vai perceber que a introdução de máquinas vai tornar o trabalho mais veloz, torna o trabalho um pouco mais complexo também. Evidentemente que necessita de um trabalhador mais qualificado, mas o trabalho fica mais veloz, aumenta a produtividade. Então eu produzo mais com menos gente, aumenta os meus lucros, né? Então essa é a grande justificativa, né? E por que a produção sempre precisa ser incrementada em termos tecnológicos e gerenciais? Em parte porque o ser humano quer evoluir, né? Quer melhorar, mas em parte e principalmente porque o empresário ele quer criar formas de tornar o trabalho mais produtivo, mais ágil, né?
com menos erros, para que ele possa maximizar o lucro. Aí vamos ao Taylorismo. O Taylorismo é um tipo de organização gerencial, o que hoje se pode chamar de método de administração do trabalho. Desenvolvido pelo engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor, condensado em seu livro Princípios da Organização Científica, em 1911. O livro dele, interessantíssimo esse livro. Princípios da Organização Científica. Pode ser sintetizado como um método de tempos e movimentos. Ó, como é importante. Ó. Método de tempos e movimentos. Por que tempos e movimentos? Porque se eu controlar os movimentos, se eu organizar o trabalho de uma maneira que controla os movimentos, eu posso reduzir o tempo de trabalho desperdiçado. E com isso, aumentar a produtividade do trabalho. Né? Esse princípio geral, ele retira o controle da produção das mãos dos operários. Isso ajuda a aumentar a produtividade do trabalho. Só que esse trabalhador ele se torna um trabalhador mais mecânico, né, digamos assim, no trabalho. Né? Vamos ao próximo slide. Então, o Taylor ele usou dois elementos básicos, né, para poder revolucionar a administração do trabalho, que foi o processo de classificação, né, e sistematização. Então, ele vai classificar todos os setores da empresa, por exemplo, deixa eu pegar uma empresa de automóveis, digamos. Aí ele vai pegar o setor de montagem dos carros, o setor de construção da carcaça dos carros, o setor de colocação dos motores, o setor de pintura, o setor onde faz o acabamento do carro e o setor de venda. Ou seja, ele fez o que? Ele sistematizou e classificou. Né? Então, a empresa ou as empresas que são tayloristas, né, elas vão passar por um processo de sistematização e classificação dos setores da empresa. Né? Isso vai tornar o trabalho mais racional, mais integrado e, evidentemente, vai fazer com que haja menos erros. Né? Então, o que o Taylor fez? Né? O Taylor ele fez a divisão do trabalho em tarefas muito simples, extremamente repetitivas. Né? O trabalhador podia ser substituído a qualquer momento por qualquer um, porque esse trabalho, na época, não necessitava de tanta qualificação de mão de obra. E era muito simples, ele era bem dividido, então... Então, isso acabava, né, por tornar o trabalho mais simples. Então, o trabalhador, por exemplo, não conhecia, né, todo o processo de fabricação ou de produção. Ele acaba sendo alienado, né, digamos assim. Como assim? Um termo do Karl Marx, né? Trabalhador alienado é aquele que não consegue, né, conhecer todo o processo de produção do trabalho. Evidentemente que isso enfraqueceu a classe trabalhadora politicamente. Né? Porque, por exemplo, se você conhece todo o processo de produção do trabalho, né, aquelas pessoas que dependem do trabalho, elas vão depender de ti. Né? Vou dar um exemplo de um eletricista, digamos assim. O eletricista, ele conhece como funcionam os equipamentos elétricos. Aquelas pessoas que não conhecem como é que funciona,
elas vão depender do trabalho dele, né? Vão precisar contratar o trabalho dele. Então, quando o Taylor ele divide o trabalho em tarefas muito simples que qualquer trabalhador possa fazer, realizar, né? Não necessitando de tanta qualificação profissional, assim, ele acaba enfraquecendo politicamente esse trabalhador, porque ele não depende mais, é um trabalhador descartável, né? Taylor também introduziu o controle rígido, né, do tempo de trabalho, né? E ele fiscalizava o trabalho com capatazes, né? Os operários deveriam fazer o seu trabalho em um tempo cronometrado, né, sob a vigilância, melhor dizendo, de supervisores, né? Vamos ao próximo slide. Fordismo e toyotismo, né? O Taylorismo e o Fordismo foram introduzidos praticamente ao mesmo tempo nas fábricas de automóveis, né, dos Estados Unidos, depois na Europa Ocidental. O industrial estadunidense Henry Ford, dono da empresa Ford, né, se utilizou de todas as técnicas gerenciais, né, introduzidas pelo Taylor e somou a elas outras, né? E a principal inovação que ele fez foi a introdução de esteira mecânica, né, no chão da fábrica. Isso fazia com que a produção ficasse rápida e você não precisasse fazer com que o trabalhador ficasse se movimentando muito, porque era uma produção em série, né? Poupando o tempo de transporte de peças. Ele também estabeleceu, né, uma produção intensa, favorecendo a elevação de salários, né, em caso de superação das metas, incitando a concorrência entre os trabalhadores, entre os operários, né? Estabelecendo inclusive comportamentos fora da fábrica, né? Então, a principal inovação do Fordismo foi essa introdução das esteiras mecânicas, né, da produção em série, né? Mas ele utilizou todas as técnicas gerenciais do Taylorismo, né? Já o toyotismo ele vai ser um pouco diferente do Fordismo e do Taylorismo, porque o toyotismo ele vai diminuir a quantidade de trabalhadores e diferentemente do Taylorismo, que dividiu a tarefa em atividades bem simples que qualquer trabalhador poderia fazer. O Taylor, o Taylor não, o Toyota, né? O Toyota, né? O Toyota e o Tiono, né? Ele, ele procurou, né, introduzir, né, máquinas complexas, né, e qualificar seus trabalhadores. Então, o trabalhador ele precisava ser um trabalhador que fizesse várias atividades ao mesmo tempo, não? Então, por isso precisava de um trabalhador mais qualificado, diferentemente do Taylorismo, né, e do Fordismo. Então, vamos mais para frente no próximo slide. Aqui, por exemplo, nós temos uma fábrica de carros antiga, né? E aqui também uma fábrica de carros antiga. Olha lá como essa aqui é uma produção em série, ó, em cima de uma esteira, né? Cada trabalhador fazia uma parte do trabalho. Isso aqui é uma produção, é uma forma taylorista, né, de produção, de organização da produção. Essa aqui também, taylorista fordista, né? Já essa daqui não, essa daqui já é uma mistura de taylorismo, fordismo com o toyotismo. Você vê que, por exemplo, aqui nessa forma de produção, ó, praticamente você não vê trabalhadores, né? Você já vê só robôs
e poucos trabalhadores, mas muito qualificados, que precisam, né, saber bem como é o funcionamento dessas máquinas, inclusive saber da parte elétrica, mecânica e da questão da questão computacional, né? Porque essas fábricas já são gerenciadas, né, com a utilização de computadores, né? Diferentemente dessas duas anteriores aí, né? Então essa fábrica é uma fábrica já de modelo mais toyotista, digamos assim. E essas duas aqui já são taylorista fordista, né? Vamos para o próximo slide. O toyotismo, né, concebe também um novo tipo de trabalhador, né? Trabalhador da indústria Taylor fordista, o operário que produzia em massa, o operário massa foi substituído por um trabalhador, como eu havia dito, polivalente, né? Um trabalhador que sabe fazer várias funções ao mesmo tempo, mas altamente qualificado, porque você tem uma máquina mais moderna, com a introdução de robôs, né? Mecanização intensa, mas precisar de um trabalhador muito mais qualificado, né? As novas máquinas com a introdução de robôs, né, funções mais avançadas exigem, né, novas qualificações para serem operados, né? Então, esse trabalhador, por exemplo, do toyotismo, ele já precisa ser um engenheiro, né, um técnico em elétrica, um técnico em mecânica. Ele já precisa ser um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, um engenheiro de materiais, etc. Por quê? Porque você introduz alta tecnologia e essa alta tecnologia exige um trabalhador altamente qualificado. É menos trabalhador, menos funcionário, mas é uma quantidade enorme que esse trabalhador tem que ter de qualificação profissional, né? Então, enquanto o operário Taylor Fordista, né, operava numa só máquina, uma rotina de tarefas simplificadas, o operário polivalente opera as várias máquinas, né? Então, esse operário opera várias máquinas. Esses modelos, né, de reestruturação produtiva, eles sempre foram influenciados por uma forma de política econômica. O Taylorismo e o Fordismo foi pelo Estado keynesiano, ou política keynesiana, né? Já o toyotismo ele vai ser influenciado pelo neoliberalismo, né? Então, quais são as características do neoliberalismo? O governo mínimo, né? O governo que intervém minimamente no mercado, corte de número de servidores públicos, né? Privatizações de estatais, transferências de questões econômicas que o governo controlava para o mercado, né? Flexibilização das leis trabalhistas. Quando fala flexibilização, envolve uma série de retirada de direitos trabalhistas, né, permitindo a intensificação da exploração do trabalho, né? Livre circulação de capitais internacionais, pressupõe a abertura, né, de países periféricos a multinacionais, incentivos à política de baixos impostos, né? O Estado neoliberal se estruturou a partir do final dos anos 70 na Inglaterra, com Margaret Thatcher, né? E nos Estados Unidos, nos anos 80, com Ronald Reagan, né? Foi fundamental para o desenvolvimento da reestruturação produtiva toyotista no mundo inteiro. Agora a gente vai ver um vídeo que fala sobre o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo de forma resumida. Olá! Durante o início do século XX,
a indústria passava por mais um dos muitos processos de transformação. O início do uso do petróleo e da energia elétrica, além do surgimento das indústrias siderúrgica e química, foram importantes para o período que, posteriormente, seria conhecido como Segunda Revolução Industrial. Outro fato fundamental nesse período foi o surgimento do capitalismo financeiro, que integrava o setor industrial ao lucro dos grandes bancos. Juntamente com tais processos, houve um acirramento na disputa por lucro dentre as empresas. A partir daí, começou-se a disseminar várias novas formas de produção que visavam aumentar o lucro do patrão, aumentando a produção e reduzindo preços. Estes mecanismos criados para este objetivo ficaram conhecidos como modelos produtivos, dos quais se destacam o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Criado pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, o Taylorismo é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa. Pelos preceitos tayloristas, o trabalhador não teria mais a necessidade de conhecer todo o processo de produção, devendo conhecer apenas um, procurando um aperfeiçoamento constante apenas nesta parte. Em outras palavras, em uma fábrica que fabrica sapatos, por exemplo, o operário não precisa saber toda a produção, desde a formação do modelo até a colocação dos cadarços. Se um trabalhador for designado para colar as solas do sapato, esse vai aprender apenas esta função e vai procurar aperfeiçoar suas técnicas. O conhecimento de todo o processo ficaria apenas com o gerente, que fiscalizaria todos os ramos da produção. O Taylorismo, ao mesmo tempo que aumentava a produção, barateava o preço dos produtos industrializados e especializava um funcionário a um serviço. Criava uma alienação mental do empregado, já que não só o meio de produção era sistematizado, mas também os horários de trabalho e a cobrança para sempre produzir mais e mais. Criado por Henry Ford, o mesmo que criou o Ford T, o Fordismo nada mais é que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade das máquinas. Ford criou uma espécie de esteira rolante, onde as peças dos automóveis passavam em frente ao trabalhador. Este que tinha que fazer o seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. O Fordismo propiciou um aumento da produção de carros, o que faz com que os próprios funcionários pudessem comprá-lo, aumentando o mercado consumidor do patrão. Toyotismo. Criado depois da Segunda Guerra Mundial pelo japonês Taishi Ono, esse sistema de produção foi implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota. Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena se comparado aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia as estocagens de produtos. Dessa forma, o Toyotismo, também conhecido como just-in-time, agia de forma que fosse produzido apenas o necessário. O modelo just-in-time. Nas fábricas que seguiam esse modelo, a produção estava em sintonia com a entrada de matéria-prima e com o mercado consumidor. Quando a procura era alta, eram produzidos mais produtos. Quando ela diminuía, a produção caía. Assim, tornava-se desnecessário o espaço com estoque. Outra vantagem do toyotismo é que, pelo fato de sempre agir conforme a configuração do mercado, é mais fácil garantir sempre a atualização da produção. A cada tecnologia lançada, o sistema era atualizado, algo que se tornaria impossível com as técnicas anteriores. O trabalhador fabril também assumia outras funções. Ao contrário do sistema fordista-taylorista, o operário precisaria conhecer amplamente o processo produtivo e as novas tecnologias. Isto necessitava de uma mão de obra mais qualificada e reduzia a quantidade de trabalhadores dentro da indústria. Sendo assim, o toyotismo provocou, entre outros problemas, o aumento do desemprego. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Bom, pessoal, esse foi a nossa aula, né, de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Mais dúvidas, né, vocês podem tirar no material, né, no compêndio, né, que nós fizemos, né, que lá tem o resumo do assunto, né, e um exercício. E pode também perguntar a mim em sala de aula.
Agradeço a todos. Essas são as referências bibliográficas. Esse assunto tem no livro didático de Sociologia, né? E agradeço a todos, né? Uma boa noite. Até a próxima.